Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Plantas Daninhas do Agro. E o tema de hoje é para a gente falar sobre quais são as plantas daninhas, quais não, né? O que são as plantas daninhas e quais as suas características. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta das aulas, aproveita para curtir, para compartilhar com os amigos e também, se você não é inscrito ainda no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de aula nova aqui no canal. Então vamos lá, pessoal, que essa é mais uma aula para a gente conhecer um pouco mais sobre a ciência das plantas daninhas. Bom, pessoal, o termo planta daninha, ele é usado ali para fazer referência a certas plantas, a determinadas plantas, que são ali, que se tornam indesejáveis em determinados momentos e locais, relacionados, logicamente, à atividade humana. Então, muitas vezes, pessoal, é comum encontrar também outros termos para se referir a uma planta indesejável, como ali planta invasora, planta infestante, planta adventícia, erva daninha, mato, brejo, inso. Mas, pessoal, o termo planta daninha, ele é utilizado para designar o termo ali, qualquer planta que interfira, qualquer planta superior que vai interferir nos interesses do homem e do meio ambiente, certo? Então, o termo planta daninha, ele vai ser ali o termo utilizado por nós para falar sobre essas plantas que vão interferir nas atividades de interesse do homem e do meio ambiente. Já o termo comunidade infestante, nós vamos usar para aquele conjunto de plantas daninhas que estão habitando ali um determinado ambiente, certo? Então, o termo, a gente vai adotar aqui o termo planta daninha. O que mais que nós temos, pessoal? Nós temos que lembrar que nenhuma planta, nenhuma espécie, no caso, de planta, ela é considerada daninha. Então, nenhuma delas pode ser considerada planta daninha, mas ela se torna uma a partir do momento em que ela interfere de forma negativa na cultura que nós temos interesse. Então, algumas plantas daninhas, elas podem, inclusive, ser úteis quando presentes, né? Nós vamos ter aulas mais específicas sobre isso, mas algumas plantas, elas vão propiciar ali a contenção da erosão do solo, vão promover a ciclagem de nutrientes, têm propriedades medicinais, podem ser utilizadas na fitorremediação, né, de ambientes, podem ser ali fornecedora de néctar para as abelhas, entre outros pontos positivos das plantas daninhas. Mas ela se torna uma daninha quando ela está interferindo de forma negativa sobre alguma atividade do homem, certo? E eu falo alguma atividade porque lembrem que não tem planta daninha apenas dentro de áreas cultivadas. A gente pode estar falando de plantas embaixo de linhas de alta tensão, em ferrovias, em rodovias ali na beira de estrada, enfim, né, nas mais diversos locais quando elas estão atrapalhando a atividade humana. Bom, as plantas daninhas, pessoal, elas podem ser divididas em plantas comuns e verdadeiras. Então, as plantas daninhas comuns vão ser aquelas que não têm capacidade, que não possuem capacidade de crescer e se desenvolver em condições desfavoráveis. Quem são essas plantas? Essas plantas, pessoal, ocorrem ali no sistema de sucessão de culturas dentro de uma mesma área, como, por exemplo, o sistema milho-soja, onde as plantas ali de milho, elas vão estar causando danos dentro da cultura da soja. Então, aqui são aquelas plantas que a gente conhece também por plantas voluntárias, plantas tigueras. Outro exemplo é no sistema algodão-soja, em que as plantas ali, a rebrota das plantas de algodão dentro ali da cultura da soja,
também vão causar efeitos negativos na cultura da soja. Então, essas plantas daninhas, pessoal, conhecidas ali por plantas comuns, elas estão ali cada vez mais tendo uma grande importância, principalmente devido ali à tolerância a herbicidas por meio dos organismos geneticamente modificados. Então, nós temos aí uma maior importância dessas espécies nos últimos anos. Bom, e as plantas daninhas verdadeiras, né? Então, as daninhas verdadeiras, que são consideradas verdadeiras, são aquelas que vão possuir características que se diferenciam de outras plantas. Então, essas plantas elas conseguem invadir, conseguem se estabelecer e conseguem ali persistir nos ambientes agrícolas em condições das mais adversas. Então, em condições adversas de temperatura, de luz, de umidade. Então, essas aí são aquelas plantas que têm uma enorme capacidade de sobreviver nos ambientes que são perturbados pelo homem. Então, essas são as plantas daninhas verdadeiras. E aí, pessoal, quais são essas características das plantas daninhas verdadeiras? Então, como que elas conseguem persistir nesses ambientes agrícolas? Então, aqui eu listei, né, coloquei nos quadros aí para vocês diversas dessas características. Então, nós temos aí que essas plantas conseguem germinar em diversos ambientes. Elas têm também essa germinação descontínua, então elas vão tendo vários fluxos de germinação, né, ao longo do tempo. As sementes delas têm uma grande longevidade, persistem por muito tempo ali no banco de sementes do solo. São plantas que têm um rápido crescimento da fase vegetativa até a floração para produzir, para se reproduzir, gerar descendentes. Elas produzem grande, às vezes, quantidade de sementes, né? São ali espécies que têm autocompatibilidade, polinização cruzada também, quando ocorre, elas também acabam tendo ali a reprodução cruzada por visitantes ou pelo vento. São plantas que produzem ali uma enorme quantidade de sementes para gerar os seus descendentes. Produzem também sementes em várias condições ambientais. Elas se adaptam ali para dispersar suas sementes a curta e a longa distâncias. Plantas ainda que têm um ciclo de reprodução perene, elas têm ali outras estratégias, às vezes além da semente. Elas conseguem também, algumas plantas, se regenerar de partes das plantas, de fragmentos daquela planta, conseguem competir com outras plantas naquele ambiente. Então, elas têm ali várias formas para fazer isso, né? Elas conseguem ali liberar aleloquímicos, conseguem ter um crescimento rápido, um crescimento vigoroso, conseguem se dispersar facilmente com muitos propágulos, com muitos disseminos. Então, são plantas com vários mecanismos de sobrevivência, com várias características que permitem a elas entrar em novos ambientes, persistir nesses ambientes, colonizar esses ambientes. Então, essas, pessoal, são as principais ali características de uma planta daninha verdadeira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. Então, vejam que a gente vai indo aos poucos por tópicos, por subtópicos, para a gente entender ali um pouco mais sobre a ciência das plantas daninhas. Vou deixar também aqui na descrição do vídeo as referências de onde, né, esses temas, onde essas aulas elas foram e estão sendo tiradas e usados ali de base para vocês também poderem adquirir. Então, até mais, pessoal. Aproveita para curtir, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho. Até mais e até a próxima aula.